Senhor Jihad Hassan Hamadé, com 15 minutos para a sua explanação. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do Universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, e sobre todos os seus familiares, companheiros e seguidores até o dia de juízo final. Peço a Deus que todos nós sejamos seguidores dos profetas, para que possamos encontrar o caminho de Deus, da paz, da harmonia, da justiça, para que possamos viver nessa vida com tranquilidade, em harmonia, em paz e segurança. Amém. Eu sei falar de Islã, não sei falar de terrorismo, sei falar de paz, porque Islã, a palavra Islã vem da palavra salam, que significa paz. Paz entre o servo, entre a pessoa, o ser humano e o seu Criador. Se ele está em paz com Deus, significa que ele aplica as leis de Deus. Se ele aplica as leis de Deus e Deus é a paz, ele vai praticar a paz na vida, na terra. Ele vai estar em paz com os seus semelhantes, com o meio ambiente, com a fauna, com a flora e assim por diante. Peço a Deus que nós sejamos essas pessoas. Gostaria de cumprimentar a todos, primeiramente, presidente dessa sessão, deputado Carlos Zaratini, em nome do qual gostaria de cumprimentar toda a mesa, cumprimentar a presidente dessa comissão, deputada João Moraes, os demais deputados aqui presentes, em especial o que eu lembro dos nomes, deputado Goulart, deputado Watson Ribeiro, Ivan Valente, e assim por diante, Bolsonaro, embaixadores, senhoras e senhores. Eu conheço o Islã e muçulmanos. Esse Islã que educou, que fez tribos árabes, nômades, que se gladiavam entre si, essa religião, com seus valores divinos, os uniu. E conseguiram, durante 14 séculos, ajudar a humanidade em todas as áreas da ciência, do conhecimento. Não há hoje nem política, nem legislação, nem arquitetura, qualquer área do conhecimento, da ciência, que não passe pela contribuição dos muçulmanos. É esse islamismo que nós conhecemos, é essa contribuição dos muçulmanos que nós conhecemos. Nós não reconhecemos outro Islã. Nós, muçulmanos, não conhecemos o que se fala dos muçulmanos hoje, ou grupos que sequestram o nome de Islã e dos muçulmanos e falam em nome deles. Nós não reconhecemos essas pessoas. Esses grupos não são reconhecidos. E não aceito de ninguém me taxar e me comparar a eles, ou a me acusar como muçulmano de ser terrorista, nem me ligar a atos terroristas. Nenhum muçulmano aceita. Essas pessoas são sequestradoras. Infelizmente, elas encontram eco em diversos setores da sociedade, em diversos países, principalmente na mídia, que fazem uma divulgação pró eles, em vez de fazer uma divulgação contra, o que vai prejudicar os muçulmanos decentes, os muçulmanos corretos. São 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo, e são por conta de um grupo de inconsequentes, sequestradores, que se denominam muçulmanos e não são reconhecidos como muçulmanos.
taxam 1,5 bilhão de muçulmanos como terroristas. E hoje, pessoas que se dizem muçulmanos, muitas vezes o nome é Ahmad, Muhammad, nem é muçulmano. Ele é parado, ele é investigado, ele é tirado da fila, ele é tirado do avião, ele é parado por suspeita de terrorismo. Que culpa que ele tem? Ele se parece com muçulmano, como se muçulmano fosse uma questão racial, e não é uma questão de crença. Deus, no Corão Sagrado, ele diz, e quem tirar a vida de uma pessoa inocente é como se tivesse assassinado toda a humanidade. E quem preservar e salvar uma vida inocente é como se tivesse salvo toda a humanidade. É esse Islã que eu conheço. É esse Islã que nós pregamos nas mesquitas, tanto no Brasil quanto em outros lugares. Agora, se há mesquitas que pregam outra questão, ela não serve para ser casa de Deus. Toda vez, mesmo na mesa, agradeço aqueles que fizeram essa separação, que não é muçulmano, que quando se fala terrorismo não quer dizer muçulmano, mas quer dizer. E essa lei que está tramitando, ela tem endereço e nome. Certo? Devido. Muçulmanos. É através dos muçulmanos, bode expiatório, ela vem com toda a força. E o que me garante que, por uma questão de suspeita, somente por suspeita, eu não seja preso, meu sigilo bancário não seja quebrado, meu sigilo telefônico e assim por diante, e depois se descobre que não era nada, mas fui defamado, tive uma visibilidade negativa, fui desmoralizado publicamente, e aí descobre-se, não, solta o menino. Temos que tomar muito cuidado, porque não é através de leis que nós vamos conseguir inibir alguém de praticar o crime. Não é a lei, mas são os valores. Eu entendo disso. Eu entendo que a educação, que é valores morais, éticos, e é a parte que os muçulmanos nós estamos fazendo. Em nome das entidades islâmicas, e muitos dos deputados aqui conhecem, já estiveram lá, e eu convido a todos, a cada um dos senhores, até o exército, até o general do Sudeste, do Comando do Sudeste, esteve conosco. Fazemos parcerias em cursos para liderança, criação de jovens líderes, através dos valores que nos unem. Queremos criar uma sociedade mais justa. Não é através de leis que eu vou conseguir coibir o crime. Não, é através, antes disso, eu tenho que dar valores. Eu tenho que educar. É o que nós estamos fazendo dentro das mesquitas. É o que se fala dentro das mesquitas. E é o que nós aconselhamos os jovens a fazerem, inclusive nos meios, nas redes sociais. Infelizmente, você tem aquelas pessoas inconsequentes, e eu não posso tirar conclusão através de uma ou duas pessoas e julgar toda uma comunidade. A partir de 2001, os muçulmanos, houve um processo, um processo de duas fases. A primeira fase, em 2001, quando dos atentados de 11 de setembro, que até agora carece de provas da autoria, muitas provas da autoria, que são muçulmanos, porque aquilo lá precisa de países, estrutura logística muito grande para fazer aquilo lá. Mas de qualquer jeito, não importa. Não reconheço, mesmo que sejam muçulmanos, não reconheço que é um ato islâmico. Não pode ser, porque o Islã não permite que isso aconteça. Mas a partir daí, o que eu conheço é que a figura do muçulmano, a identidade do muçulmano, ela passou a ser desconstruída.
E a partir de 2010, passa para outro processo, uma outra fase, que é a desconstrução do grupo de muçulmanos. Há uma desconstrução da entidade islâmica, e por isso que aparece Estado Islâmico. Nós não reconhecemos Estado Islâmico, por quê? Simplesmente por uma questão, eu sou muçulmano, eu deveria saber muito mais do que a CNN sobre esse grupo. E eu conheci Estado Islâmico e a Al-Qaeda através da CNN. Não conheci esses grupos dentro da comunidade. E eu sou muçulmano desde que eu nasci. E eu sou sheik. E eu estudei em universidade islâmica. Eu me pergunto, como muçulmano, quem está por trás do Estado Islâmico, do ISIS? Quem o financia? Eu me pergunto, a quem eles beneficiam? Aos muçulmanos? Não. Basta ver a perseguição que tem aos muçulmanos. Todas as leis hoje não se fala, leis antiterroristas, tem que ser citado o muçulmano. Hoje, infelizmente, o muçulmano é a pessoa mais procurada. A Tríplice Fronteira foi colocada por várias vezes como suspeita, e Fernando Henrique Cardoso, ele, quando presidente, ele falou, a Foz do Iguaçu é mais segura que Londres. E assim por diante. Parece que há uma busca para colocar os muçulmanos, pelo menos envolver os muçulmanos, e através deles ir para outros setores. Se nós quisermos realmente acabar com isso ou nos prevenir, é só aplicar as leis que existem hoje. Eu não sou contra leis, eu sou contra a discriminação e o preconceito. Porque isso vai gerar. É só aparelhar o exército hoje com as leis já existentes. É só aparelhar a polícia, a inteligência. Já existem leis hoje, é só aplicá-las. Se até hoje as leis que existem não diminuíram a criminalidade, não são novas leis contra o terrorismo que vão impedir o terrorismo, não são. São valores. Nós temos que trabalhar em conjunto. As instituições não governamentais, o governo, as instituições governamentais, trabalhar com as igrejas, mesquitas, sinagogas, templos budistas, templos de religiões afro, e assim por diante. Temos que fazer uma rede de conscientização dos nossos jovens para que eles não migrem para a criminalidade. Nós temos que trabalhar isso. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo. A quem interessa essas leis? Lembro que antes da Copa do Mundo, falava-se também a mesma coisa. E começou-se a criar uma dificuldade, e criar uma notoriedade, uma visibilidade para o assunto e o perigo da Copa do Mundo de haver, e não houve nada. E agora, novamente, escutamos a mesma coisa nas Olimpíadas. E assim vai ser constantemente. E sempre tem muçulmano envolvido. Sempre um muçulmano é citado, mesmo que não seja o objetivo, mesmo que se fale que ele não é o objetivo, mas ele é o objetivo. Eu não me identifico senhor presidente. Eu vejo, às vezes, no noticiário, alguns atos do ISIS, do Estado Islâmico, e começo a olhar. Todos têm a mesma altura, todos têm o mesmo porte, todos são treinados, todos têm a mesma roupa, todos, inclusive, os reféns deles têm a mesma cor, o costureiro deles é fantástico.
Da onde eles trazem todo esse armamento? Da onde trazem todo esse financiamento? Da onde trazem todos aqueles carros? Da onde trazem toda essa farda? Da onde trazem as facas que eles usam na mesma marca, sempre o mesmo tipo? Através do petróleo? Eles vendem petróleo para quem? Transportam petróleo através do quê? Recebem o dinheiro através de qual banco? Quem está por trás deles? Não são os muçulmanos, porque se fossem os muçulmanos seriam os mais beneficiados. Não são. São os mais perseguidos e são os mais mortos nas mãos desses fanáticos que não são muçulmanos. Desculpem, eu preciso falar isso. Peço desculpas, presidente, por qualquer excesso, falta de respeito, mas é o irmão de vocês que faz parte. Eu sou brasileiro, por opção, mais que muitos brasileiros. Eu escolhi ser brasileiro e tenho orgulho disso. E é o que eu quero passar para os meus filhos e é o que eu quero passar para a minha comunidade. Nós estivemos aqui no Brasil, antes do descobrimento do Brasil, durante o descobrimento do Brasil nas naus de Pedro Álvares Cabral e também depois de Pedro Álvares Cabral, nós estivemos aqui, muitos, já tivemos um califado islâmico aqui na Bahia. Bahia é um nome islâmico. A charque, a carne a charque, ela vem da palavra Oriente. A charque significa em árabe Oriente. Recife vem da palavra Ar-Racif. A contribuição islâmica para o Brasil, Dom Pedro II, ele foi o primeiro a iniciar a tradução do Alcorão Sagrado do árabe para o português. Morreu antes de poder terminá-lo. Ele tinha uma grande biblioteca, toda em árabe. Ele foi até o Líbano, até a Síria, visitou e convidou os árabes imigrantes para virem para cá. Dormiu uma noite na cidade da minha mãe, num vilarejo, no Líbano. E assim por diante. Falava perfeitamente o árabe. Os muçulmanos não são estranhos a essa terra. Nunca vão querer destruí-la. O que eles ganham com isso? Agora, os criminosos têm que ser severamente punidos. E eu acho que existem leis severas, basta ser aplicadas. Deus abençoe a todos e proteja todos nós. Muito obrigado, senhor Jihad Hassan Hamadé, pela sua contribuição. Dando sequência a essa